Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Olha eu aqui novamente. Eu me chamo Luana, professora de língua portuguesa. Na aula de hoje, iremos falar sobre o uso dos porquês. Assim, vamos aprender como devemos utilizá-los de forma correta. Primeiramente, iremos ver o conceito de um gênero textual específico para que possamos trabalhar o uso dos porquês, as anedotas. Vejam que iremos utilizar primeiramente o conceito, veremos as características desse texto para falarmos sobre o uso dos porquês dentro desse gênero textual. Observe agora o primeiro conceito. O que é uma anedota? É uma breve história de final engraçado e às vezes surpreendente, cujo objetivo é provocar risos ou gargalhadas em quem a ouve ou lê. É um recurso humorístico utilizado na comédia e também na vida cotidiana de todas as pessoas. Bom, as anedotas, elas pertencem ao tipo textual narrativo, pois é possível encontrarmos elementos da narrativa no texto, como, por exemplo, nós devemos encontrar os personagens, narrador, tempo e outros elementos. Veja também que esses textos, eles são recorrentes em situações informais de descontração, pois têm a intenção de provocar o riso. Vamos ver agora as características do gênero. Observe. Características: textos com enredo simples e narrativa curta. Utilização de histórias populares. Trabalha com fatos divertidos de quem podem ou não ser reais, cuja finalidade é levar à descontração. Utiliza linguagem coloquial e simples. Exploração do sarcasmo e da ironia. Bom, encontramos aqui algumas características. Agora você vai perceber a leitura de dois textos de anedotas para que possamos entender mais um pouco. Observe a leitura dos textos. Texto 1. Joãozinho chega atrasado à escola. Quando ele entra na sala de aula, a professora diz: "De novo atrasado, Joãozinho? Diga-me o porquê de seu atraso." "Ué, professora, não é a senhora que diz que nunca é tarde para aprender?" Gente, o Joãozinho, ele é uma figura muito esperta. É aquele filho que a mãe nunca sabe o que esperar de suas respostas. E é aquele aluno na sala de aula que provoca o riso em todos os alunos. Vejo que o Joãozinho, ele é figura recorrente nos textos de anedotas. Observe mais um texto com a figura de Joãozinho. Olha só. Texto 2. A professora pergunta para Joãozinho: "Joãozinho, por que você não fez os trabalhos de casa?" E ele rapidamente responde: "Ora, porque eu moro num apartamento." Vimos aqui que existem diversos tipos de porquês e que eles são colocados de forma diferentes. Na fala, parece não ter diferença alguma, mas existem regras para que possamos utilizá-los da maneira correta. Observe os porquês no texto. Olha só. Vejo aqui que você tem o primeiro porquê no texto 1. Porquê junto e com acento circunflexo. Veja no texto 2. Porquê separado e sem acento. E por último, porquê junto e sem acento. Bom, encontramos aqui 3 tipos de porquês. Agora, vamos observar as regras para o uso correto deles. Olha só, vamos observar o exemplo. Vejam que aqui nós temos um porquê junto e com acento circunflexo. Veja que antes dele nós temos um artigo definido ou, trazendo a frase: "Diga-me o porquê de seu atraso." Agora vamos observar a regra para o uso desse tipo de porquê. Regra número 1. Porquê junto e com acento. É usado para indicar o motivo, a causa ou a razão de algo. Aparece quase sempre junto de um artigo definido, o, os, ou indefinido, uns, podendo também aparecer junto de um pronome ou numeral. Essa é a primeira regra para esse tipo de porquê. Vamos agora à segunda regra. Observe. Temos aqui porquê separado e sem acento. E temos a frase que carrega esse tipo de porquê. "Joãozinho, por que você não fez os trabalhos de casa?" Observe agora a regra.
Porquê separado e sem acento. Ele pode ser usado para introduzir uma pergunta, usado sempre no início, observe a dica, ou no meio de frases interrogativas. Agora você já sabe, vamos a mais uma regra de porquês. Estamos vendo aqui mais um porquê. Porquê junto e sem acento, trazendo a frase, ora, porque eu moro no apartamento. Temos uma dica aqui muito importante, olha só a regra. Porquê junto e sem acento. É usado principalmente em respostas e em explicações. Indica a causa ou explicação de alguma coisa. Bom, eu sei que é muito fácil, você jamais vai errar de agora em diante. Aqui nós encontramos 3 tipos de porquês que foram encontrados no texto. Agora nós vamos ver um outro tipo de porquê que nós não encontramos no texto, mas que existe uma regra específica para ele. Observe agora o exemplo. Vejam aqui que nós temos a regra, é o porquê separado e com acento. Ele é usado em interrogações, aparece sempre no final de frase, seguido de ponto de interrogação ou de um ponto final. Observe o exemplo que nós modificamos. Vejam se vocês conseguem entender o uso desse porquê. Joãozinho, você não fez os trabalhos de casa por quê? Vejam aí o porquê. Vejam que agora nós já entendemos que existe uma regra específica para cada tipo de porquê e que é preciso observar essas regras para que não possamos errar mais de agora em diante. Vamos agora entender se realmente você aprendeu. Vamos ao exercitando para ver se você é capaz de responder a todas as perguntas. Observe. Agora estamos no exercitando. Vamos observar agora o texto. Leia o texto. O garoto apanhou da vizinha e a mãe, furiosa, foi tomar satisfação. Por que a senhora bateu no meu filho? Porque ele foi mal educado e me chamou de gorda. E a senhora acha que vai emagrecer batendo nele? Veja aqui como essa história ela é engraçada. Agora vejamos que encontramos alguns porquês aqui para que possamos responder a pergunta. Observe. Primeiro você tem aí um porquê separado e sem acento. Olha a pergunta. Assinale a alternativa que aponta o uso do porquê separado e sem acento no texto. Daí nós temos 2 alternativas. Usado em início de frases interrogativas ou usado em respostas e explicações. Vejam que nós temos já dicas suficientes para respondermos. Vamos ver se você acertou? Usado em início de frases interrogativas. Vejam que porquê está no início, por isso foi usado dessa maneira. Observe outra questão. Vejam aqui que nós temos o mesmo texto, mas que nós temos outro tipo de porquê. Assinale a alternativa que aponta o uso do porquê, junto e sem acento, no texto. Temos 2 alternativas também. Usado em início de frases interrogativas ou usado em respostas e em explicações. E agora, vocês sabem me dizer qual é a resposta correta? Vamos observar a resposta? Vamos lá. Usado em respostas e em explicações. Veja a frase. Porque ele foi mal educado e me chamou de gorda. Veja aí a resposta que está sendo dada. Agora vamos a mais uma questão. Observe as frases e complete-as com o uso correto dos porquês. Porquê separado e sem acento, porquê separado e com acento circunflexo, porquê junto sem acento e porquê junto com acento circunflexo. Vamos observar as frases e vamos colocar aqui o porquê correto. Vamos lá. Letra A. Você não vai à feira por quê? E aí, qual tipo de porquê iremos colocar nesta frase? Vamos observar? Porquê separado e com acento. Por que isso? Porque estamos diante de um porquê no final de uma frase interrogativa. Vamos a mais uma. Letra B. Estavam ansiosos porque o dia já havia amanhecido. Vejam que nós temos aqui uma questão para que você possa colocar o porquê de forma adequada.
Será qual tipo de porquê devemos colocar aqui? Vamos verificar a resposta. Estavam ansiosos porque o dia já havia amanhecido. Veja que nós temos aqui um porquê junto e sem acento, porque se trata de uma resposta. Vamos verificar a letra C. Eis o porquê da minha viagem. E aí, qual tipo de porquê devemos colocar aqui? Vamos verificar se você acertou? Eis o porquê da minha viagem. Porquê junto e com acento, porque percebemos que antes dele existe um artigo definido. Ou, letra D, ele não veio porque estava doente. Qual tipo de porquê devemos colocar nesta resposta? Vamos verificar. Ele não veio porque estava doente. Veja que aqui nós temos mais uma resposta que deve ser colocada com o porquê junto e sem acento. Vamos à outra letra, letra E. Por que você chegou atrasada ao colégio? Veja que nós estamos diante de um porquê no início de frases. Vamos ver qual tipo de porquê devemos utilizar? Porquê separado e sem acento. Agora, vamos a mais outras duas questões. Leia o texto. O Joãozinho chega em casa e diz ao seu pai: Pai, hoje recebi as notas. Então, onde elas estão? Disse o pai. Emprestei-as. Mas por quê? Porque o meu amigo queria assustar o pai dele. Agora, explique o uso do porquê separado e com acento. Você sabe me dizer qual a resposta? Ele é usado no final de frases interrogativas ou usado em respostas e explicações? Vamos ver agora se você acertou. Usado no final de frases interrogativas. Parabéns para você que está acertando a todas as questões. Vamos à última questão. O mesmo texto, mas com outro porquê. O porquê junto e sem acento. Agora, vamos explicar o uso do porquê. Ele é usado no final de frases interrogativas ou ele é usado em respostas e em explicações? Vamos verificar agora a resposta correta? Vamos lá. É usado em respostas e em explicações. Sei que ficou muito fácil agora. Bom, vocês jamais irão errar de agora em diante. Se você quiser acessar a esta e a outras aulas, acesse a plataforma Eduque e bons estudos para você!